Estamos reunidos na Paróquia e Santuário Nossa Senhora Aparecida, Aparecida de Goiânia, Goiás, rumo ao centenário de sua existência e devoção a Nossa Senhora Aparecida. Nós acolhemos a todos que nos acompanham ao vivo pelo Facebook, YouTube. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Em profundo silêncio, iniciemos nossa celebração e renovemos o compromisso com a nova aliança da salvação eterna, selada com o sangue de Jesus. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. A palavra de Deus nos fala do sentido do sofrimento de Jesus. Bem atentos, escutemos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha a aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades
e sofria Ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas Ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a Ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos
eu entrego o meu espírito. Mostrai serena vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos, para o outro lado da torrente de Cédron. Havia um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas.
Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procuras? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que eles se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, lhe disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor,
não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam:
Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ela amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegando também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no,
com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs que estão aí acompanhando com a gente, rezando junto conosco, através da transmissão pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje, nesta sexta-feira da Paixão, nós estamos como igreja, reunidos e unidos em torno desse mistério, do mistério da paixão do Senhor. A Páscoa, como dizia ontem, ela tem 3 momentos interligados, super conectados. Nós celebramos ontem a ceia do Senhor, seguida do lava-pés. E hoje nós temos como grande símbolo da Páscoa a cruz. A Páscoa da ceia e do lava-pés nos conduzem para a cruz, nos levam em direção da cruz. E a cruz nos aponta a ceia e nos aponta também o lava-pés. Portanto, se a cruz é o símbolo mais forte desse dia, nós precisamos ser ajudados com a palavra de Deus para aprofundar o mistério da cruz. Porque, como nós vamos ver em toda a liturgia da palavra, proclamada no dia de hoje, o profeta Isaías, as leituras que estão escritas no profeta Isaías, na carta aos Hebreus, casa perfeitamente com o evangelista João em tudo aquilo que ele diz. E o que o profeta Isaías nos fala é de um equívoco que certamente também não deixa de ser o nosso equívoco. Quando ele fala do servo de Javé, nós entendemos que o servo de Javé é o próprio Jesus. E assim como tiveram um olhar distorcido para o servo de Javé, certamente ainda nos dias de hoje, nós quando olhamos para a cruz, o que nós entendemos da cruz? Ora, num primeiro momento, é muito comum que todos nós, para não dizer talvez a maioria de nós, olhamos para a cruz e vemos nela o fracasso e o sofrimento. Como o próprio profeta Isaías vai dizer, relatando que as pessoas olhavam para o servo de Javé e viam nele não mais, não menos do que um ser abandonado, um ser humilhado por Deus, golpeado por Deus, um ser fracassado. E isso vai se confirmando à medida que as pessoas que olham para o servo de Javé veem nele apenas aquele que foi flagelado, golpeado, maltratado, esmagado, ferido, flagelado. Ele foi atormentado pelas suas angústias e, de fato, Jesus foi tudo isso. Massacrado, pisado, ferido, tudo isso tem a ver com o que aconteceu também com Jesus. Tanto que o texto do profeta Isaías vai dizer que chegou-se a hora em que olhava-se para ele e já não se sabia se ele era um ser humano, se ele era um homem, de tão desfigurado que ele estava. E desfigurado tanto que ninguém conseguia olhar para ele, de tão desprezível que era a sua aparência. E assim também aconteceu com Jesus. Todo chagado e cheio de sofrimentos. Mas quando a gente olha com um olhar um pouco mais profundo,
Quando a gente olha para a cruz, a partir da experiência da fé, nós vamos descobrir que a cruz não é simplesmente o fracasso. A cruz também fala de obediência. Obediência que também o profeta Isaías vai dizer. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro e não abriu a boca. Obediente, como o profeta Isaías vai dizer, ele não lhe resistiu e nem voltou atrás. Obediente, como o Evangelho e o Salmo vão nos dizer, Jesus vai gritar ao Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, o servo de Javé, ele vai se mostrar obediente até o último momento. Ele podia ter voltado atrás. Ele podia ter deixado tudo que ele ensinou para trás. Ele podia ter dito: eu não sou o Messias, eu não sou filho de Deus, eu não sou rei. Até porque o inquérito era sobre isso. Você é rei? Você é o filho de Deus? Em momento algum, Jesus voltou atrás. E quando ele não dizia nada, um silêncio profundo tomava conta. Um silêncio que parecia um grito que denunciava que a injustiça dos homens caía sobre ele. Um grito que anunciava que mesmo que ele não dissesse, ele era realmente o Filho de Deus. A paixão de Jesus na cruz é a revelação da sua obediência máxima. Mas a cruz também revela algo mais. A cruz revela que existe um amor incondicional. Um amor que foi levado ao extremo. A cruz revela que esse amor já existia. Tanto é que João vai dizer no capítulo 3, Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único para que o mundo seja salvo por ele. Não foi porque ele parou na cruz que ele amou o mundo, mas foi porque ele amou o mundo que ele deu a sua vida por nós. É o amor que explica a razão pela qual Jesus vai parar na cruz. A sua obediência não é cega. Jesus não é um masoquista que adora o sofrimento pelo sofrimento. Ele sofreu a paixão porque ele tinha um amor apaixonado. É o amor que explica o fato de Jesus dar a sua vida. É porque ele amou que ele foi até a cruz. É porque ele amou que ele deu a vida por nós. É porque ele amou que ele foi ao extremo. Um amor extremado. Um amor infinito. Um amor apaixonado por todo humano, por toda pessoa. Um amor que é capaz de perdoar. Um amor que é capaz de acolher, sem olhar merecimento, sem olhar a quem. A cruz revela esse amor. Portanto, engane-se aqueles que pensam que o Pai enviou o seu Filho simplesmente para morrer na cruz. Deus enviou o seu Filho para comunicar o seu amor. A cruz foi uma consequência. Podia ter sido outro instrumento de morte. Mas como naquele contexto era a cruz o instrumento principal para matar aqueles que eram considerados rebeldes ao sistema da sociedade judaica, Jesus não voltou atrás. Porque o seu amor não volta atrás. Isso revela que Deus não vai desistir de nós. Que Jesus não desiste do ser humano. O amor dele não se cansa. O amor dele não é limitado. É um amor que transborda. É um amor generoso. Ainda, a cruz vai revelar muito mais. A cruz, ela vai evocar a capacidade que Jesus tem de ter compaixão. Cruz é compaixão.
O próprio profeta Isaías vai dizer isso. Ele vai denunciar que o engano e o equívoco serão revisados e o equívoco vai dar lugar à descoberta, à grande descoberta. Qual é a descoberta? Aquela que o centurião romano descobriu ao final quando olhava para Cristo na cruz. Ele dizia: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E o profeta Isaías hoje vai dizer: na verdade, ele não foi alguém simplesmente fracassado. Na verdade, ele carregava nos seus ombros os pesos do nosso pecado. Na verdade, ele carregava as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele carregava os nossos pecados, o nosso crime. Ele carregou as nossas culpas. Ele carregou tudo. Ele carregou tudo. Porque somente quem tem compaixão é capaz de assumir toda a miséria do homem e transformar essa miséria em plenitude. Porque tudo só pode ser redimido se for assumido. E Jesus, então, é este que tem compaixão, como diz Paulo, como diz o autor sagrado na carta aos Hebreus. Ele verdadeiramente é o sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nós, porque ele provou tudo, foi experimentado em tudo, menos no pecado. Ele é capaz de nos redimir, ele é capaz de nos salvar. Por isso, minha gente, quando nós celebramos hoje a paixão de Jesus, nós celebramos aquilo que muitas vezes passa despercebido por nós. Jesus, porque se apaixonou, ele deu sua vida. E porque deu sua vida, ele colocou-se totalmente a serviço da humanidade. E é assim que vai se revelar o mistério que celebrávamos ontem. O mistério da ceia e do lava-pés. É na cruz que esse mistério se manifesta. É na cruz que esse mistério se dá e se revela. A ceia, a Eucaristia está para a cruz. O lava-pés está para a cruz. Porque é na cruz. É como se na cruz nós pudéssemos ver o cálice aos pés de Jesus, recebendo o sangue dele para servir de bebida para a humanidade. O sangue dele correndo sobre nossos corpos, lavando-nos do pecado e da morte. É como se pudéssemos ver o próprio pão no corpo de Cristo macerado como trigo, entregue ao mundo como alimento. É o próprio Cristo que se dá à humanidade inteira como dom, colocando sua vida a serviço do homem e da mulher, a serviço de toda criatura. E se nós ainda não entramos nesse mistério, queira Deus, quem sabe agora nós possamos entrar e dele nunca mais sair. Porque o Cristo da cruz é o Cristo tão humano, mas tão humano, que ele só podia era ser divino. Que o Senhor Jesus crucificado, ele perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Irmãos e irmãs, convido vocês que estão em casa, rezando com a igreja no mundo inteiro, mesmo atravessando esse momento de pandemia, mas o Senhor está conosco. Estamos celebrando a sua Páscoa. E, portanto, eu convido você que está em sua casa, que reze conosco. Nós adoramos o Senhor, que pela cruz salvou o mundo inteiro. Rezemos pelas grandes necessidades da igreja
e da humanidade, pela qual Jesus entregou sua vida. Oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o nosso Senhor Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, ó Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente de sua Igreja, governando o povo de Deus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo, Dom Washington, seus auxiliares Levi e Moacir, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus
se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que vos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transuantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes, a salvação aos que agonizam. Nesse momento façamos um silêncio especial a todos os que são vítimas dessa pandemia espalhada em tantos países. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos filhos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos seguir agora com o momento da adoração da cruz. Somente faço uma observação para que fique claro que quando nós fazemos a adoração da cruz, não se trata de adorarmos a madeira, mas a cruz para nós é o próprio Cristo. O gesto que fazemos de beijar o Cristo na cruz, ou de lhe fazer uma reverência, inclinando a cabeça, ajoelhando, para nós cristãos católicos, é ao Cristo que estamos adorando, e não à madeira. Não é ao objeto, mas é à pessoa, porque para nós a cruz não é um objeto, a cruz é alguém, e este alguém se chama Jesus Cristo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz,
do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde Te adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. No instante, eu vou segurar a cruz para que você de casa possa fazer sua reverência. Se você tem uma cruz aí na sua casa, que você queira descer da parede ou da estante, faz isso agora e manifeste o seu sinal de adoração e de reverência a Cristo. Enquanto isso, vamos seguir aqui, junto com quem está na equipe, a manter esse momento de adoração por alguns instantes. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que te faltei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu levei-te pela mão. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
joelhos te olho, ó Jesus. Vejo tua grandeza em minha pequenez. Que posso dar-te eu só, o meu ser. Teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou, teu sou, teu sou, teu sou. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousemos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na fé e na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos, irmãs, felizes somos nós os convidados a participar da ceia nupcial do Cordeiro. E aqui está ele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar. Mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar. Mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram.
Se o grão de trigo não morrer, sozinho vai ficar. Mas se morrer no chão, dará com o tempo muito fruto. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, como é Sexta-feira da Paixão, a liturgia prevê não a bênção final, mas uma oração sobre o povo. Então, você que está em casa, incline sua cabeça agora e receba a bênção, a oração sobre você, uma oração de bênção, para que você e sua família sejam guardados na fé e na esperança. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agradeço em nome de toda a equipe que aqui se encontra, de modo especial em nome da Pastoral da Comunicação, a todos vocês que vêm acompanhando conosco as celebrações, a missa, transmitida ao vivo aqui do santuário, da paróquia e santuário Nossa Senhora Aparecida. A programação de amanhã, a Vigília Pascal, será às 19h30, a transmissão ao vivo. Não perca, acompanhe, reze, caminhe juntos e juntos também vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Queremos pedir a vocês que continuem nos ajudando no número de inscritos no YouTube. Até o momento, até onde eu consegui acompanhar, são 762 inscrições. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, faça isso por Nossa Senhora, pela comunidade, pela paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. Faça isso também pela sua fé. Nos ajude a evangelizar através das redes sociais. Fica com Deus e aguardamos vocês amanhã na celebração da Vigília Pascal. Eis que lá na cruz tu estás, Jesus, triste só, sem luz nem calor, abandonado por todos nós, irradiando sempre amor. Se eu a cruz amar, o que vou encontrar? Oh, não encontrarei a dor, mas somente Deus